Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Estúdio Tosato. Meu nome é Roberta Tosato, sou enfermeira, esteticista e ozonioterapeuta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parte 2 dos nossos vídeos sobre alimentação inflamatória. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, pausa esse vídeo agora, vai lá, assiste o primeiro vídeo, depois volta aqui para a gente dar uma continuação legal ao assunto. E hoje nós vamos falar sobre um grupo de alimentos muito conhecido, que é o açúcar. Isso mesmo, gente. O açúcar, o tão famosinho, que a gente já sabe que causa obesidade, diabetes, ele também está ligado a outros problemas no nosso organismo, como gastrite, aumento de colesterol e inflamação intestinal. Isso mesmo, gente. O açúcar, além de engordar, ele é inflamatório ao nosso organismo. Essa inflamação provocada pelo açúcar vai causar uma alteração da microbiota intestinal que nós temos. Como assim? É a famosa disbiose, que é um aumento da população de bactérias ruins no nosso intestino. Uai, mas existe bactéria boa e bactéria ruim? Exatamente. Já foi visto que as pessoas obesas têm a predominância de algumas bactérias e as pessoas mais magras têm a predominância de outras bactérias. Então, o açúcar, causando essa disbiose, vai aumentar a população das bactérias ruins, que além de estar diretamente ligada ao ganho de peso e à dificuldade de emagrecer, também vai provocar doenças autoimunes, até mesmo transtornos mentais provocados por esse aumento de bactérias ruins. Elas vão causar o que a gente chama de permeabilidade intestinal, fazendo com que a gente absorva mais toxinas do que vitaminas. E como existe um eixo intestino-cérebro muito interessante, então tudo que inflama o nosso intestino vai alterar o bom funcionamento do nosso cérebro. E é aí que surgem depressões, ansiedades, entre outros transtornos do humor. É muito importante a gente estar atento ao consumo de açúcar justamente por conta dessa inflamação intestinal. E outra coisa que também foi vista sobre o excesso do consumo de açúcar é o envelhecimento precoce. Isso mesmo, gente. O açúcar, ele provoca uma coisa chamada glicação da pele, que é, na verdade, quando o açúcar se une às fibras de colágeno e elastina, que são proteínas que compõem a nossa pele e dão elasticidade e sustentação à pele. Quando acontece essa glicação, ela vai modificar a estrutura dessas fibras, né, dessas proteínas, causando o rompimento e a quebra dessas fibras. Com isso, vem o surgimento de rugas e flacidez. Então, o açúcar está ligado a ganho de peso, dificuldade no emagrecimento, doenças autoimunes, transtornos alimentares, inflamação do intestino e também envelhecimento precoce. Isso mesmo, gente. Ele é muito mais prejudicial do que a gente imaginava. O que acontece no nosso organismo quando a gente consome ou se rende ao açúcar? Olha só, você está com fome, você vai recorrer ao açúcar. Quando você come o açúcar, há uma liberação no seu cérebro de um neurotransmissor chamado dopamina, que ele vai provocar aquela sensação de prazer e bem-estar. Só que, além disso, o seu pâncreas também começa a liberar uma quantidade grande de um outro hormônio chamado insulina. E a gente sabe que a insulina está diretamente ligada ali ao ganho de peso e também à resistência insulínica está diretamente ligada a diabetes tipo 2. Só que o que acontece? Quando você come o açúcar, há uma liberação grande de dopamina e de insulina que vai durar pouco tempo. Então, vai te dar essa sensação de prazer e bem-estar durante um curto período de tempo. Logo, com a queda desses dois, da dopamina e da insulina, vai vir quem? A fome novamente.
E se você vai novamente e recorre ao carboidrato, ao açúcar, vai acontecer tudo de novo, virando então um ciclo. Toda vez que você está com fome, você vai comer o açúcar vai liberar dopamina e insulina, vai ter um aumento do níveis de açúcar do seu sangue, a insulina vai começar a transportar esse açúcar para dentro da célula, vai cair logo os níveis de insulina e de açúcar e também os níveis de dopamina. E você de novo vai ter fome e de novo vai recorrer ao açúcar. Então, gente, isso vira o que a gente chama de vício pelo açúcar, vício pelo carboidrato. É muito importante que a gente corte essa alimentação do nosso dia a dia, justamente para desinflamar o seu organismo, porque às vezes você não entende por que você tem uma dificuldade de emagrecer. É justamente por causa dessa inflamação crônica de baixo grau em que seu organismo se encontra. Então, cortando esses alimentos inflamatórios, automaticamente você vai desinflamar. Você vai melhorar o seu intestino, desinflamando assim o seu intestino, melhorando a população de micro-organismos que habitam o seu intestino e, consequentemente, além de emagrecer, você vai ter saúde e longevidade, que é isso que a gente quer, não é verdade? Então, o que não devemos comer? Não devemos comer bolo, pudim, balas, doces, chicletes, gente. Poxa, Roberto, mas eu como aquele chiclete zero açúcar. Mesmo assim, o que acontece? Quando você masca aquele chiclete zero açúcar, ele ativa todo o seu sistema digestivo para esperar, para receber a comida. E a comida nunca chega. E com isso, acontece uma liberação de insulina que vai lá para sua corrente sanguínea esperando o açúcar para ser transportado. E com isso, o açúcar nunca que chega. Só que esse acúmulo de produção de insulina pode causar na gente o que a gente chama de resistência insulínica. E essa resistência insulínica está diretamente ligada a quem? A diabetes tipo 2. Então não devemos mascar chiclete, tá? Mesmo que seja o zero açúcar. Além de chicletes, nós temos chocolate ao leite, tá, gente? O chocolate acima de 70% pode e deve ser consumido, tá? Além de ser um alimento rico em vitaminas, também dá uma energia boa para o nosso organismo e também ajuda a tratar a desbiose. Então, o chocolate, o cacau acima de 70% pode e deve ser consumido. Refrigerantes, nem refrigerante zero, tá, gente? Existe aqueles refrigerantes com açúcar e os sem açúcar. Então as pessoas acham que consumindo o refrigerante zero açúcar vai estar consumindo algo de bom. Não tá. Mesmo que ele não tenha açúcar, ele contém uma quantidade de sódio muito grande. E também tem aquele famosinho H2O, que às vezes as pessoas acham que não é refrigerante. É sim, gente. Eu não queria estar falando marcas, mas fica um pouco difícil de falar sobre alguns produtos sem citar marcas, né? Mas muitas pessoas recorrem ao H2O achando que não é refrigerante. É refrigerante sim. É zero açúcar, mas é refrigerante, é industrializado e contém uma quantidade de sódio muito grande. Tá? Então entra lá naquele grupo do primeiro vídeo, quando eu falei sobre os embutidos e enlatados. O açúcar não é o açúcar não, né? O adoçante presente nesses refrigerantes também é considerado embutidos industrializados. Então, nem mesmo o refrigerante zero açúcar, nem o H2O, tá, gente? O H2O não é água, ele é refrigerante. Sorvete, gente, sorvete nem se fala, né? O sorvete, além de conter uma quantidade grande de açúcar, ele também tem uma quantidade grande de gordura. Então, também corta o sorvete. O açaí
O açaí é um pouco polêmico, né? Muitas pessoas recomendam o consumo do açaí, só que nós não temos aquele açaí verdadeiro, aquele açaí in natura. A gente encontra nas sorveterias aqueles açaís adoçados com xarope de guaraná. Então é açúcar e muito açúcar. Então, infelizmente, o açaí também tem que ser cortado. Suco. Suco também, gente. O que acontece? A frutose é um açúcar que está presente na fruta. Porém, quando você consome a fruta, você ingere junto as fibras dessa fruta. O que não acontece quando você toma o suco. O suco de fruta é somente frutose. Então, o suco também tem que ser cortado. Poxa, mas é porque eu gosto de beber alguma coisa junto com a comida. De preferência, isso deveria ser cortado também da sua prática, que é o consumo de bebidas junto com a comida. Mas, se você tá com sede, bebe água. É a melhor pedida. Sucos de caixinha, gente. Eu vejo muitas mães comprando suco de caixinha para os filhos, achando que tá dando algo ali natural e não tá. O suco de caixinha contém tanto açúcar quanto o refrigerante. Então, ele não tem nada de natural. Na verdade, se você ler lá, nem é suco mesmo, eles chamam de néctar de frutas, justamente porque contém uma pequena porção de suco de fruta e o resto é corantes, conservantes e açúcares também. Então, suco de caixinha corta. Aqueles isotônicos, aquelas bebidas que você acha que vai repor ali água e eletrólitos, na verdade, gente, contém também uma quantidade muito grande de açúcar. Então, também tem que ser cortado. Ele não vai estar te ajudando a matar a sede. Tá com sede, como eu disse? Bebe água. Tá? E para quem tem alguma dúvida da quantidade de água que deve consumir durante o dia, multiplica o seu peso por 35 ml. A multiplicação vai te levar ao total de ml de água que você deve consumir por dia. E quanto mais água, mais hidratado. Hidrata não só a pele, mas também ajuda no funcionamento intestinal, que é uma coisa importantíssima, né? Vamos ver aqui mais. Outra vez vou falar marca, eu não queria falar, né? Mas aqueles leitinhos fermentados, tipo Yakult, Chamito, entre outros. Gente, eles têm aquela promessa de estar melhorando a desbiose, fornecendo lactobacilos. Eles contêm lactobacilos? Contêm. Só que eles contêm muito mais açúcar do que lactobacilos. Então, eles são muito mais inflamatórios do que anti-inflamatórios. Eles são muito mais pró-inflamatórios, né? Então, não deve ser consumido, tá? Se você quer fazer uso de probióticos, aí você pode estar procurando um especialista para estar te prescrevendo probióticos para você fazer uso e não recorrer a esses leitinhos fermentados rico em açúcar. Deixa eu ver aqui mais. Achocolatados, gente. Achocolatados nem em pó, nem em caixinha, nem de forma nenhuma. Além deles conterem uma quantidade grande de açúcar, tem uma quantidade grande de leite e não vai fazer nenhum tipo de benefício, nem para você, nem para o seu filho. Se você também costuma dar esse tipo de leitinho para ele levar para a escolinha. Tá? Então, muito cuidado com o que você fornece para o seu filho, porque às vezes você não entende porque que seu filho é tão agitado, tão nervoso, tão ansioso, né? Às vezes, a alimentação que você oferece a ele é rica em açúcar e você quer que ele fique calmo como? Então, atenção à alimentação também do seu filho, porque às vezes você deve estar achando que ele tem uma hiperatividade e fica tratando ele como uma criança hiperativa, mas às vezes ele é uma criança inflamada por conta da alimentação que você mesmo fornece para o seu filho. Então, atenção. Molhos prontos, gente. Ketchup, molho barbecue, isso tudo contém açúcar. Então é muito importante você estar cortando também da sua dieta esse tipo de molho. E toda vez que você tiver dúvida se um alimento contém açúcar ou não,
leia o rótulo. Você vai estar vendo a quantidade de carboidrato e açúcares que está presente naquele alimento. Então, qual vai ser o desafio dessa semana? Você vai cortar, além dos alimentos embutidos, enlatados, em caixinha, né, que a gente compra, os açúcares. Então, cortar a partir dessa semana açúcar, bolo, doce, bala, refrigerantes, tudo que contém açúcar. Então, a parte 2 do nosso desafio é essa. E fique ligadinho que no próximo vídeo verá a parte 3, o terceiro grupo de alimentos inflamatórios e que nós deveremos cortar também da nossa vida. E eu tenho certeza, gente, que se vocês seguirem essas orientações, vocês vão desinflamar o organismo de vocês e além de saúde, bem-estar e longevidade, vocês vão ver a mudança no corpo de vocês. E eu tenho certeza que ao final de todo esse desafio, eu vou ter transformado a vida e a saúde de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Beijinho.